Olá, seja muito bem-vindo ao seu podcast Liderança de Alto Impacto. Hoje está sensacional, liderança empreendedora. Vou já te apresentar os nossos convidados especiais. Também te convido a escutar os nossos outros podcasts. O podcast Tive uma Ideia, esse que eu conto os meus perrengues, é isso mesmo. E olha que tem muito perrengue e como eu saí deles com uma boa ideia. Também tem um podcast Foco na Solução. Nesse, você conta os seus perrengues, eu não conto para ninguém, que ele é seu e corremos atrás de uma solução. Liderança de alto impacto. Hoje está especial a nossa mesa maravilhosa. Vou fazer as honras às damas. Vou apresentar Lívia Ribeiro. Olha, a Lívia vai falar sobre liderança empreendedora, porque sim, é uma empreendedora incrível, mas também vai conseguir contar para você como ser intraempreendedor, essa liderança que faz muita diferença nos negócios. Quero te apresentar também, Juan Vale. Eu estava aqui guardando na minha cabeça, vale muito, empreendedor incrível. Aqui nos bastidores já estávamos conversando, já estava adorando a conversa. Você acredita? Santo Pão, panificadora. Tem também, não é, uma corretora de saúde. Corre que também lida com imóveis. Menina, é muita coisa. E ainda confeitaria. Esse é o Juan Vale. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo Liderança Empreendedora. E aí, dá um oi para a turma. Quem vai? Das honras para as damas, como você falou. Um oi para todo mundo. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui, sempre estar falando sobre liderança, tanto intra quanto da gestão dos nossos negócios. Obrigada, Lívia. Juan? Para mim também é uma honra estar aqui, né, falando um pouco dos nossos negócios, das experiências, podendo compartilhar isso com empresários que estão aí do outro lado para ouvir e aprender, assim como um dia também eu tive a oportunidade de aprender com a história das outras pessoas. Muito legal. Nós estávamos conversando antes, né, das câmeras ligarem e estava super interessante. Queria começar falando sobre isso, né? Sobre os desafios de você liderar o negócio, né? Porque são muitos os desafios, então a gente abre bem a conversa e a gente vai alinhavando. Hoje, o que você percebe nesse ramo tão diversificado? Falávamos disso, né, Juan? Então, são negócios muito diferentes, segmentos diferentes. O que você percebe, assim, como empreendedor, que é uma grande oportunidade de contribuir às pessoas nos desafios que você tem enfrentado? Hoje o meu maior desafio, de todos, né? Eu acho que o meu pensamento antes era Manaus. A gente tem muito problema com Manauara. E a gente viajando, a gente entende que não. É no Brasil, acredito que mundo afora, é você aprender a lidar com as pessoas. Você fazer elas acreditarem no sonho delas. Ontem eu conversando com um rapaz, ele me fez a pergunta. E aí a gente tem que motivar as pessoas a ter sonho. Juan, qual você acha que é inspirador nisso? Eu acho que as pessoas olham para mim, uma pessoa comum, um jovem, um rapaz que veio classe baixa. Eu sempre acreditei nos meus sonhos e fui para cima, fiz acreditar. E eu acho que hoje esse é o meu maior objetivo. Fazer as pessoas ouvirem, acreditarem em Deus e acreditarem em si mesmo. Falar, poxa, se uma pessoa comum conseguiu, eu também consigo. E eu acho que isso que faz a gente dar certo no nosso negócio. Hoje a gente tem mais de 80 colaboradores e eu trato todos da mesma forma. Né? Eu compro a ideia deles, eu compro o sonho, eu escuto, eu ouço problemas, então sei o que está com problema em casa, o aluguel está atrasado. E isso faz ele ter a paixão pela gente, pela empresa, até pela vida dele, que muitas das pessoas desacreditam de si mesmo. Então a minha maior dificuldade hoje é a mão de obra, é as pessoas. Às vezes a gente desacredita, né? Desanima. E aí eu volto e entendo, não, a gente tem que acreditar em todo mundo e fazer isso virar. E acho que é o meu maior foco hoje. Uau, não é? E é bom escutar isso. Eu, da área de desenvolvimento, como é bom escutar do empreendedor, do empresário, esse tato, né? Porque que é dificuldade, todo mundo já fala, né? Mas você já traz elementos, Juan, de como que eu posso resolver isso. Né? Poxa, eu posso escutar as pessoas, eu posso entender aquilo que as motiva, eu posso reconhecer que pessoas têm sonhos e quando eu faço um vínculo com esses sonhos, né, a possibilidade das pessoas
estarem mais, né, dentro do negócio. Muito legal. E você, Lívia, o que que você percebe aí como tanto no olhar interno, né, ou seja, porque nem todo mundo tem o seu perfil, né, intraempreendedor, de você abraçar o negócio e fazer dele também seu, um CNPJ que não é seu, né? Eu acho que isso faz muita diferença na nossa conversa hoje, bem como no seu próprio negócio. Conta um pouco aí quais são esses desafios. Eu partilho muito também da mesma ideia do Juan. Acho que a grande virada de chave no meu ponto de liderança foi quando eu entendi que eu não poderia somente querer que as pessoas executassem atividades, mas tinham seres humanos ali por trás executando atividades. Então eu tinha que parar para escutar eles. Eu tinha que parar para entender se o dia que ele estava mais mal-humorado é porque ele não tinha passado um problema em casa. E se talvez um funcionário extremamente excepcional, que sempre entregou resultados positivos, em algum período ele falhou, o porquê que ele estava falhando. E também aprender a se comunicar. A como que eu vou passar para as pessoas a ideia e como que eu vou vender que de fato aquele projeto, aquela ação, ela vai ser benéfica não só para mim, mas para todo o grupo e para todo o time. Tem alguma coisa que você olha assim como uma característica? Vocês entendem assim, nossa, esse é um atributo que toda liderança empreendedora deveria ter. Porque eu entendi agora pela nossa conversa que o desafio é gente. Sim. Né? Pessoas e como que você articula para que elas funcionem e estejam felizes também. Não só funcionem, né? Estejam bem no seu negócio. E para você, quando você olha para você, que característica é essa? Tá aí, ó, isso aqui todo líder empreendedor deveria ter. Tem algo assim? Tem, eu acredito que um líder tem que ser entusiasmado. Legal. Né? Ele tem que ter Deus dentro dele para ele sentir amor, ele tem que ter energia positiva, ele tem que ser para cima, ele tem que ser alto astral. Eu vivo isso na corretora. Né? Alguns corretores falam, mano, tem que ir de manhã, pelo menos dar um bom dia, que a energia é outra, as pessoas se motivam. Quando eu chego na padaria, que eu vou para produção, eu já vou falando com todo mundo, brincando. Então, você tem que ter uma boa energia para você ser um líder e impactar as pessoas. Como a Lívia falou, às vezes as pessoas têm dia mal, a gente tem dia ruim. Sim. E aí você tá para baixo, tá desmotivado. Eu tento evitar ao máximo ir para as empresas quando eu tô assim, para não desanimar ninguém. Mas eu tenho uma funcionária que ela me entrega um grande resultado, vou usar o exemplo que você falou, um grande resultado, e eu senti que ela tava 2, 3 dias assim bem mal e tal. E aí eu fui conversar com ela, o que tá acontecendo? Aí ela, minha cachorrinha tinha morrido e tal. Então, cara, e aí se você como empresário, você levar pro lado pessoal e falar, não, é inadmissível, vem cá, o que tá acontecendo? Não, primeiro entende, esse não é o seu perfil, você não entrega só isso. O que tá acontecendo? Aconteceu. Então tá bom. Então deixa ela aí no cantinho dela, 3 dias, 5 dias de luto que seja. A gente não sabe o sentimento que ela tinha pelo animal. Então, e aí volta de novo. Então a gente tem que ser entusiasmado. Entra no escritório, eu já entro no escritório pra cima. E isso não é um personagem. Tá? Eu sou assim mesmo, pra cima, entusiasmado, alegre, feliz, independente da consequência. Eu não sou perfeito. Mas eu tento me alegrar todos os dias. Eu saio de casa, boto um louvor, depois boto uma música mais pra cima. E aí meu dia já começa aquecido. Eu falo que eu sou diferente de muita gente, que o melhor dia da semana para mim é a segunda-feira. Por quê? Porque é onde você tem a oportunidade de começar tudo. Então eu sou assim, para cima, animado. Bora, segunda-feira, agita todo mundo. Legal. Me veio na mente assim, tereis aflições, mas tenho de bom ânimo, né? Isso, pronto. É isso aí. E você, Lívia? Puxando um gancho da fala aí? dele, quando eu tenho uma fé em algo e eu acredito em algo e puxando também o sonho, então eu entendo que todos os dias eu acordo porque lá na frente eu estou ou colhendo ou fazendo algo para chegar nesse meu sonho maior. E quando eu acredito e eu tenho fé, então eu trabalho para que aquilo aconteça. Então eu também vou ter o entusiasmo para realizar todos os meus sonhos e acreditando naquela minha força maior. Então eu partilho da mesma ideia que a dele, mas eu acho que tem uma grande virada de chave de liderança. Quando a gente trabalha com pessoas, eu, líder, eu tenho que primeiro olhar para dentro de mim, eu tenho que ser entusiasmado, eu tenho que ter gestão das minhas emoções, eu tenho que saber delegar e não somente delargar.
E não é só jogar a atividade e te vira, não. É pegar na mão, ver se realmente a pessoa sabe fazer, se ela não sabe, ensinar. E de fato fazer o acompanhamento de todo o processo. Então eu acho que isso faz toda a diferença numa liderança no dia a dia. Sim. Ou seja, não dá para ser só o animado, né? Senão perde gestão, né? Não dá para você ser só o empolgado, o alegre, o cheio de vigor, porque tem um monte de atribuições no dia a dia que eu estou juntando aqui as falas dos dois, né? Ao mesmo tempo também não dá para ter só gestão, porque eu vejo também pessoas que são extremamente pragmáticas, né? Tem muito gerenciamento, mas chega se arrastando, né? Segue como, né? Não dá, né? Como. Chega morrendo, faz como? Então, Não arrasta o time que ninguém faz nada só, né? não Precisa dá, do time. né? É isso aí. Eu penso assim também, sabe? Eu acho que a alegria faz muita diferença, né? As pessoas olharem para você como liderança, poxa, eu posso me inspirar, né? No jeito como essa pessoa também se inspira para fazer o que tem que fazer. E como disse a Lívia, nesse gerenciamento do dia a dia, né? Como que eu vou com alegria, com vigor, com vitalidade, fazendo com que as pessoas façam através da minha gestão. Assim é? É mesmo. isso? E tentar levar o máximo de leveza possível também, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu tentar fazer com que coisas complexas se tornem simples de serem executadas e sejam possíveis de ser feitas. Eu tenho muita curiosidade. Quase sempre quando eu estou com empreendedores, eu gosto de fazer essa pergunta. Eu quero fazer para vocês. Vocês reconhecem o momento da virada? Tipo, ou sempre teve isso, né? Sempre teve esse calor para o empreendedorismo? Ou teve um momento que você deu um estalo? Tá aí, eu vou empreender. Como é isso? Eu já parei para pensar bastante, para tentar localizar esse momento da virada, né? Eu sei que foi de 5 anos para cá. Sempre empreendi minha vida toda, sempre trabalhei por conta própria, mas sempre peguei porrada, fechei negócio, não fluía, não funcionava. E um dia desses eu falei, cara, qual momento foi o momento da virada? Eu sei que eu tive, junto com outros 2 sócios, uma ideia, né? A gente implementou uma ideia que um dos sócios teve. E aí eu identifiquei um sócio. Eu falei, cara, eu não consigo fazer nada só. Eu já tinha uma padaria muito desgastante. Eu tô numa obra e os pedreiros, cara, me estressam o dia a dia. E eu botei um jardineiro e me estressa mais que o pedreiro. E aí tá uma doideira isso aí. E aí eu tava nesse time. Eu sempre fui, eu sempre acreditei que eu sempre fui um bom líder, mas eu nunca aprendi a fazer gestão disso. Então eu ia muito na porrada e tal. Bora, faz, bora. E eu ia lá pra dentro, tu não sabe fazer? Sai, deixa que eu faço o pão. E eu sempre fui muito assim. E em um momento eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Aí eu fiz um Empretec que foi muito bom na época. E eu falei, eu preciso mudar isso. Então eu fui trabalhando a gestão devagar. E aí eu falei, eu preciso de um sócio. Eu sempre trabalhei só, então eu preciso de um sócio. Eu achei esse meu sócio, que é o Anselmo. Na época ele tinha 20 anos e tal. Eu falei, cara, quer ser meu sócio? Aí ele, em quê? Eu falei, não tem ainda o negócio, tem uma ideia. Legal. Né? Tem uma ideia. E ele era muito... Sempre gostou de empreender, mas sempre trabalhou para os outros, né? Nunca empreendeu. Ele falou... Aí eu dei uma proposta para ele, né? Tá, a gente foi e fez acontecer. Então, a virada de chave foi quando eu consegui um sócio para fazer toda a parte administrativa do meu negócio, que eu sempre fui muito sócio operador, sempre gostei muito de tocar a operação, entender como tá, como é que faz o pão. Tipo, todas as nossas receitas sou eu que faço. Da panificação, da confeitaria, não. Eu contrato um especialista, ele faz, mas da padaria sempre foi eu que produzi. E aí eu consegui um sócio administrador, eu conseguia ficar sentado numa mesa e resolver todos os problemas ali. Para mim foi espetacular. Então, sonho, né? Sonho, porque na corretora, quando eu vou, é desgastante, porque é ar-condicionado no escritório. Eu falo, caramba, bicho, aí me dá sono aí, eu esperto aí, computador. Então, esse não é o meu perfil, mas eu tô aprendendo, como a Lívia falou, eu tenho que balancear. Né? Eu sempre trabalhei com pão, comércio, aí eu fui num ramo totalmente diferente. Eu tive que aprender, me adaptar, abrir o Google, entender qual é aquela frase que as pessoas estão falando. Então, a minha virada de chave foi essa, quando eu entendi que eu tinha que ter uma boa gestão e um sócio que sozinho eu não ia conseguir. Legal. Então, meu sócio toca toda a parte administrativa, eu faço a parte de operação do negócio. E foi, acho que uns 5 anos atrás, essa minha chave virou depois que eu fiz o Empretec, eu comecei a olhar empresários de sucesso. E aí, como a Lívia falou aqui,
a empresa que ela trabalha, eu pego empresas como inspiração, a Bemol para mim é uma inspiração aqui em Manaus também, assim como Nova Aérea, eu olho, cara, como esse cara toca toda a operação, né? Aquele meu amigo que é amigo em comum de você, eu pergunto, cara, como é que o cara faz isso? É um negócio gigante. Eu já tive um mercadinho pequeno. Sim. E eu falei, nunca mais eu quero ter mercadinho na minha vida. Né? Por conta disso, eu comprei 7 mil reais em sandália. E todo dia eu olhava para aquilo e falei, cara, isso daqui eu vou vender daqui a 8 meses. Como é que não dá? A conta não bate. E para mim, então, eu identifiquei isso e eu admiro quem faz isso de uma forma espetacular. Né? Juan, quando eu escuto você, tô aqui bestificada. Tem essa palavra aí, gente? Procura se tem bestificada. Porque você me traz alguns elementos. Logo quando você começou a falar, eu me lembrei do livro Feitas para Durar, que ele fala muito fala sobre primeiro escolha as pessoas que vão estar no seu barco. Depois você decide qual o rumo que você faz desse barco, né? Legal. Eu achei muito legal, porque é isso, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com qual é o modelo de negócio, qual é a formatação, não que isso não seja importante, mas quem vai navegar com você, né? Eu acho que essa lição, acho que super cabe, eu vou colocar check aqui, o povo da edição coloca até a frase embaixo, né? Que vai ficar legal. E também escutava você, essa questão do autoconhecimento, vou fazer uma pergunta para a Lívia nessa direção, do autoconhecimento. Poxa, eu tenho muitas qualidades, tenho muitas competências, foi assim que eu fui escutando você, mas eu posso, né, juntar também com outras qualidades, com outras competências e juntos a gente fazer um negócio incrível, né? Porque é o autoconhecimento que também faz revelar, poxa, eu não gosto de ficar trancado lá no ar-condicionado, sentado e tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Usar o nosso melhor nessa direção. E sempre tem alguém que gosta. Tem sempre alguém que Tem gosta. sempre alguém que Vai gosta. lá, né? Vai lá então. E tá tudo bem, tá verdade tudo isso. certo. Eu aprendi né? isso, olhar pessoas que são boas naquilo e trazer para perto. Eu faço essa frase maravilhosa, eu vou gravar ela. Eu escolho primeiro as pessoas. Né? A gente vai montar outro negócio agora, no começo do ano, que é uma ótica. Outro negócio totalmente diferente, Pois né? é, menino. Por que eu vou montar uma Anota ótica? aí, corretora ótica, panificadora, confeitaria. Isso. E é corretora? É Corretora. corretora. E corretora de imóveis, gente. E aí, de onde saiu essa ideia? Porque a gente encontrou um sócio que o cara é muito fera nisso. E aí ele falou, poxa, e aí ele tem uma intimidade com a gente falou, bora montar, então bora montar uma ótica. Né? A gente vai abrir no Vira Alves, e aí é isso, primeiro a gente escolhe as pessoas que vão estar no barco, depois a gente escolhe o negócio. Legal. E sabe, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu tive uma panificadora também, tu acredita? Depois eu já fui contando. É verdade isso, né? Eu tinha uma filhada e aí ela começou a namorar com um padeiro. Eles abriram uma padaria, né, meio escondida e eu vi muito talento nele. Muito, assim, cara, muito, muito mesmo. Empenhado, dedicado e tal. E aí eles queriam dar um salto, né? Então eu entrei como investidora ali, ó, vamos fazer um caminho até vocês conseguirem virar, me paga e depois vocês tocam um lugar sozinho. E ele é incrível no sentido de um excelente padeiro. Ele é sensacional, super comprometido. Sempre porque o negócio de padaria é terrível, né, gente? Acorda 4 horas da manhã, dorme, e depois, quando fecha a padaria, corre no trás de... Mas hoje ele já toca o negócio sozinho, meu amigo. Mas falta, eu vivo falando isso para ele, falta o olhar da liderança empreendedora para exponenciar esse negócio. Juan, e eu quero fazer essa pergunta para a Lívia, porque eu vejo assim, muitas padarias, me corrija se eu estou maluca, tá? Sofre por causa do padeiro. Né? Porque sofre por causa do padeiro, né? Ele lá, ele e o irmão dele agora. Os dois são padeiros profissionais. O irmão dele, inclusive, é confeiteiro. Já esteve numa grande rede aqui de padaria por mais de 8 anos. E não sai daquele pedaço. Sabe assim? Os dois, aí eu vou lá, agora já fazem 5 anos, né? Eu vou lá há 5 anos, é o mesmo salgado, é o mesmo doce, no mesmo lugar. Lugares próximos, assim, cresceram, expandiram. Tem uma... Me conta isso aí, gente, me ajuda. Me ajuda a dar uma dica para ele. O que é isso, né? O que é da liderança que, por mais que você tenha o domínio técnico, não transforma
o negócio. Por isso que eu faço essa amarradinha, sabe? Da liderança empreendedora. Tem algo que é do empreendedor, que por mais talento, competência que você tenha, o negócio não vira. Me conta isso aí. Eu acho que é a parte da criatividade. Porque num restaurante normal, se eu tenho ali um cliente que ele vem todo dia, depois de 6 meses ele está saturado com tempero. Então eu tenho que incrementar um tempero diferente de 6 em 6 meses. E numa padaria, eu tenho que trazer um pão diferente, eu tenho que estar atenado nas novas tendências. O que está tangendo o mercado de confeitaria? O que está tangendo o mercado de panificação? Quais são os doces ou os salgados que estão na moda no momento? E eu faço ali períodos sazonais, eu faço ações sazonais. Então, quando o empreendedor ele tem a parte criativa e ele tem atualizações de tudo que está acontecendo dentro do mercado e ele tem a visão, ele acaba fazendo com que o negócio seja atualizado, seja atrativo para todos os públicos e ele acaba se expandindo naturalmente. Eu vou ter que quebrar a cabeça dele e colocar isso aí. Nisso tudo que a Lívia falou, o que eu fazia? Faço até hoje. Eu visito outras padarias, porque a gente está muito fixado lá dentro. Uhum. E aí aquilo ali se torna natural. Às vezes uma parede quebrada é comum, você passa aí, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de pão de alho. Ele é muito enjoado nos detalhes e tal. E quando ele decidiu ir para Santo Pão, ele falou: a única empresa que consegue me atender é Santo Pão, eu preciso que vocês me atendam. Eu falei: eu não trabalho com esse produto, não, vocês vão ter que me atender. E eu falei: tá bom, eu vou te atender, mas com uma condição. E aí uma das nossas indústrias, ela tem 3 andares. E aí eu falei bem assim, com uma condição: vou te dar um papel e uma caneta. Tu vai entrar aqui dentro da fábrica e tu vai pontuar tudo que tu mudaria. Que tu não... Ele falou: não vou fazer isso. Eu falei: você vai fazer. Você vai. Tô falando que você vai, vai fazer. Cara, ele encheu umas 3 páginas. Mas era detalhe, torneira pingando, sabe? Besteira. E que aquilo era super normal na minha rotina, eu olhando aquilo. E às vezes esse rapaz que você está falando, ele está vivendo ali dentro na produção, ótimo padeiro, sensacional, mas está ali dentro do mundo dele, aquilo tudo é normal. Ele tem que sair, visitar outras padarias. Ele está acostumado com o dia a dia, né? Não consegue mudar a rotina dele. E eu acho que isso serve para todos nós, né? Sim. Ou seja, preciso ser liderança empreendedora e, como está o meu negócio hoje, né? Como que eu estou entregando? Quais são esses detalhes? Tem algo novo, como diz a Lívia, né? Tem uma tecnologia, tem um sistema, tem uma maneira, tem uma receita. Mas vocês acreditam, é uma pergunta mesmo, vocês acreditam que tem pessoas que não vão virar empreendedores? Ou seja, que é melhor focar, empreender no CNPJ do outro, porque esse cuidado, essa preocupação, essa atenção não vai ter? Eu acredito. Também acredito. Eu vejo muito perfil de pessoas, né? Tem pessoas que gostam mais de ficar sentada na frente do computador, fazendo aquelas atividades de escritório. Tem pessoas que são mais criativas, não gostam de rotina, acabam organizando de forma diferente o seu dia a dia. E tem aquelas que só segue o que você pedir para ela fazer. Então, acaba que não vai conseguir empreender. É isso aí? Eu acredito nisso. Eu já perdi funcionários espetaculares, porque eu achei que poderia ser gerente, depois ser algo e me arrependia tanto. Falei: caramba, uma ótima atendente, um ótimo motorista, e botei ele para decidir, para liderar algum setor, e perdi o funcionário por conta disso. Acho que é perfil, a gente que é líder, a gente que é empresário, a gente também erra, a gente tenta ser o máximo assertivo. Às vezes a pessoa é tão boa, ela tem sonhos que você sabe que ela, na função dela, ela não vai alcançar, e você tenta ajudar de alguma maneira. Vou te remunerar melhor, mas eu não posso fazer diferente do mercado, mas você vai ter que evoluir. A pessoa não quer evoluir, ela quer aquilo ali. Tranquilo, tá tudo certo. Eu acho que a palavra-chave do querer, né? Ou seja, porque quando eu até acredito que por mais que você tenha um limite ali do seu potencial para liderar, para articular as coisas, mas quando você quer, você passa desse limite, né? Você vai lá, corre atrás, aprende, entende, encontra pessoas que vão somar com você. Agora parece que quando você está ali limitado, né? Só dentro daquele quadrado, e você acha que já é o máximo, né? Nadar naquele copo já é suficiente.
realmente não vai. Então, querer virar chave, vocês acham? Sim. Acho que vira, né, também. Aí eu procurar, né? Eu sou um cara que eu fico, quando eu viajo, fico deslumbrado com as coisas que eu vejo na TV. Eu sou eu sou um manauara mesmo. E aí quando eu vou em São Paulo, que era uma cidade que eu não tinha a mínima vontade de ir, hoje eu sou louco por São Paulo, que eu acho muito legal tudo lá, e eu sempre vou na Bela Paulista. Eu fico deslumbrado com aquela padaria. Eu falo, caramba, como esse cara consegue? 24 horas aquilo funciona. E 24 horas produtos novos e aquele trabalho, uma multidão de funcionários. Então, às vezes, a gente tem que... Eu não sei, várias padarias aqui em Manaus que eu visito semanalmente para eu pegar como inspiração e falar, cara, é só isso aqui, é só uma mesa diferente, é só um balcão, é só um produto. O que a Lívia falou, o nosso grande pico de virada foi isso. Em Manaus, há 6 anos atrás, não existia mais que 10 hamburguerias. Hambúrguer artesanal, brioche. Sim. Que é o nosso ápice hoje de venda de produto, é esse. E um sócio falou, bicho, isso aqui vai dar certo. Bora trabalhar com esse pão brioche. Falei, não quero. E aí, bora fazer um teste. Quando a gente começou, deu a explosão de hamburguerias em Manaus. Então, hoje, 90% do mercado, a Santo Pão atende mais de 350 hamburguerias em Manaus. Só do pão tradicional. Porque a gente foi atrás. Qual é o produto que vai mexer no mercado? Você tem que acreditar numa visão futura. Podia ser que desse certo ou não, mas a gente acreditou muito naquilo. Decidimos fazer, e a gente falava no começo, padaria são um leque de produtos. A gente falava, a gente vai ter o melhor pão brioche do norte. A gente tem que focar só em um produto. É um pão. Não é o francês, não é o rústico. A gente atende franquias em Manaus de pão rústico. O nosso foco era o brioche. Então foi isso. A gente olhou um produto e falou, cara, acho que esse produto vai mudar o nosso mercado. E eu sempre fui uma padaria de bairro, pequenininha, aprendi com meu pai, sabe? Um negocinho, acho que não força muito, né? Não precisa ter um CNPJ, acho que as pessoas vão olhar, não, é pequenininho. E aí quando você começa a ir para outros lugares, conhecer outras pessoas, conhecer outros negócios, sua mente vai expandindo. Desafia ele pra isso, né? Vai na padaria. Saindo do quadradinho. Vai saindo do quadradinho, né? Uau, você já escutou aqui como expandir a sua mente, como escolher as pessoas para estarem no seu barco. Já falamos também dos desafios de empreender e somando isso a sua alegria, a sua gestão. Assiste aí rapidinho os nossos comerciais, os nossos patrocinadores e 1 minuto a gente está de volta.
Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Sensacional. Continuando aqui, Juan Vale, Lívia Ribeiro. Lívia, eu queria falar com você agora, a gente já falou bastante dessa questão do empreendedor em si, né? Seus desafios, né? Suas competências, os atributos que ajudam no dia a dia. Me fala um pouco sobre essa questão de você empreender dentro do negócio. O que você percebe? Porque eu vou te falar, não sei, Juan, como eu vejo dificuldade das pessoas, né? CLT, né? Ou seja, um contrato, enfim, né? Um prestador de serviço ali, assumir, abraçar, né? Aquele trabalho como se fosse o seu negócio, né? Cuidar da sua área, cuidar da sua rotina, cuidar da sua tarefa, como se realmente você tivesse ali dono do negócio. O que você percebe? Eu tenho uma coisa comigo que eu tenho que sempre fazer tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer muito bem feito e eu tenho sempre que entregar o meu melhor. Então, tem uma grande virada de chave que aconteceu comigo quando eu estava gerenciando os 3 pátios. Então, eu tinha muito conhecimento técnico, eu sabia desenvolver as receitas, eu sabia pegar uma ficha técnica e saber o que estava errado, o que não estava. Eu conseguia dominar o operacional do técnico perfeito. Mas gestão da emoção eu não tinha nada. Eu não sabia falar com o outro, eu não sabia delegar para o outro, eu era extremamente grossa, extremamente rude, eu queria impor a ferro e fogo que as pessoas fizessem algo. Até que eu disse, não, calma, o erro não está nas pessoas, está em mim. Então eu comecei a trabalhar, comecei a fazer inúmeros cursos, liderança de alto impacto, planos de voo, LT, gaivota, coragem. Gabaritou os treinamentos Cíntia Lima, Juan. Todos. E ainda coach individual. Então, quando eu comecei a me mudar como pessoa, eu entendi que poderia existir uma nova gestão. E uma gestão que a gente até falou no começo, de ter empatia, de saber ouvir, de saber falar. E isso vem naturalmente porque junta tudo. Eu tenho o conjunto técnico. Eu entendo que tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer muito bem feito. E eu ainda tenho o controle das minhas emoções, da minha gestão de emoção. Então, não tem como não vestir a camisa. Não tem como eu não acordar todos os dias tendo fé e acreditando que eu vou entregar o meu melhor e que não é somente para mim. É tanto para os donos do CNPJ quanto para todas aquelas pessoas que estão abaixo de mim que eu estou liderando. E acho que acaba fazendo muito sentido para o que a gente está fazendo no dia a dia. Uau, chega, a gente respira, não é? Estava notando que é o sonho todo empresário, não né? é que é? E você vê, Juan, eu conheço já a Lívia tem um tempo, e é bem isso que ela fala, sabe? São poucas as pessoas que eu vejo fazendo o que a Lívia fez e faz até hoje, né? Poxa, quanto custa essa embalagem para o negócio? Né? Como que eu posso reduzir, né, o preço dessa embalagem para eu aumentar a margem, sabe? Então, são coisas incríveis para fazer, porque de modo geral a gente vê, nem olho para a embalagem, não é meu mesmo, sabe? E o que a gente normalmente escuta tem dinheiro, dá para fazer. Não, por que você está se preocupando, sei lá, com esse detalhe? Mas é aquele detalhe que vai fazer a diferença. É isso. Opa, tem um novo produto que a gente vê mesmo a Lívia fazendo isso e faz diferença. Aí você fala, deu até uma fórmula de bolo aqui, não é? O povo chique fala hard skills e soft skills. Muito chique, não é? Ou seja, esse olhado técnico, mas essas competências socioemocionais que muitas vezes não se juntam, né? Pessoas que são muito qualificadas tecnicamente, mas não olham esses detalhes
detalhes que são das emoções, que são das suas atitudes, que são do seu dia a dia, e você terminou sua frase com fé. E aí eu quero somar então, né? Ou seja, que a gente tem a saúde física, como diz a Lívia, né? Competências socioemocionais, domínio técnico também, porque também não dá, né, Juan? A pessoa é super motivada, tem muito comportamento, é proativa, tem iniciativa, mas e aí, na hora de vender o imóvel, sabe vender, né? Tem técnicas de vendas, né? Opa, na hora de você confeitar o bolo, sabe confeitar, né? Então, o olhar técnico faz a diferença também, mas eu quero puxar com o Juan essa questão da fé. Como que eu escutei você falar de Deus algumas vezes, fora a gente conversou um pouco, como você vê o olhar da espiritualidade no mundo que é do empreender, né? No corporativo, no ganhar dinheiro, né? Como que você junta isso que é incrível? É a mesma forma que a gente junta a motivação com a técnica. Né? A fé, Deus sempre vem na frente do nosso negócio, mas tem que vir a razão também, muitas das vezes. Quando a Santo Pão, quando eu adquiri ela, eu não conhecia o rapaz que me vendeu, recebi uma ligação, não tinha dinheiro, eu era intraempreendedor também, eu trabalhava numa agência com um amigo meu, vendendo jornal, anúncio. E aí eu recebi uma ligação e o cara falou, eu tenho uma padaria para vender, eu soube que você é padeiro e tal, e queria vir aqui. Eu falei, cara, eu não tenho, mas eu vou lá, né? Cheguei no Vieira Alves, o cara executivo, bem arrumado, ele montou para a esposa trabalhar e ele falou, eu falei, quanto é que você quer na padaria? E eu fui orando, sabe? Eu falei, pô, senhor, e eu sempre tive, nós nunca tivemos padaria de balcão, tá? Sempre foi fábrica, vender pão de forma especial, agora que a gente tem. E eu sempre imaginei uma padaria com ar-condicionado, inox, vidro, bonita, sabe? Bem legal. E aí quando eu cheguei lá, esse cara falou, olha, eu quero 350 mil reais na minha padaria. Não tinha nem, sei lá, 50 reais no bolso, tava liso mesmo. Quem sabe da história sabe disso. E eu falei bem assim, cara, eu não tenho essa grana. E ele falou, tenho 3 propostas, 2 de 50 mil de entrada, uma de 100, eu vou parcelar o resto. Eu falei, olha, eu tenho muita força de vontade de trabalhar. É o que eu posso te garantir. E eu não vou lhe enganar. Ele apertou na minha mão, falou, você vai para dentro da minha padaria, passa uma semana e me diz quanto que você quer pagar por mês. Então isso não tem explicação, é milagre com fé. Só que é a oportunidade com a preparação, aí chama-se sorte, né? Eu sempre fui preparado, eu sempre trabalhei com padaria. Quando veio a oportunidade, eu fiz acontecer. Então foi isso, eu fui lá para dentro, eu passei na inauguração 24 horas sem dormir, virado, porque a gente bateu o pão, equipamentos eram diferentes, então não sabia se ia fermentar. Eu acordava 4 horas da manhã, Cíntia, e eu dormia debaixo do caixa até 7 para eu dar uma descansada, e muito cansado. Dava 7 horas, eu pegava um pouquinho do que vendeu, ia pro mercado ali perto comprar produtos para produzir. Eu produzia com dinheiro, comprava o material da tarde. E aí a parcela eu pagava dia de sábado. Nunca faltou R$1. Deus sempre veio com a previsão. E eu nunca deixei de dizimar, nunca deixei de ofertar. E aí eu lembro que eu sempre falava, eu aprendi essa oração. Deus acreditar as riquezas dele nas nossas mãos. Nós que somos cristãos. Que a gente vai fomentar o reino. A gente não vai gastar em outra coisa, a gente vai gastar no reino. Então eu sempre fui apto à doação. A gente tem doações semanais, a gente ajuda lá de Vitórias, que são de crianças autistas. Então, antes de tudo, eu penso no reino. Então, eu acredito que Deus, ele sempre vai nos dar prioridade, tá? Seguindo princípios, tá bom? Não é porque a gente é cristão, a gente é crente que seja, a gente vai ser defendido. Não, Deus, ele é um Deus justo. Então, eu acredito nisso, eu não lhe engano e as coisas vão dar certo para mim. A lei que você falou no começo, do plantar e colher, ela existe. Se você acredita em Deus ou não, se você é cristão ou não, a lei do plantar e colher, ela é verdadeira. Tá? Ah, eu não acredito em Deus, João, eu sou ateu. Ok, mas se você plantar, você vai colher. Então, eu vivo isso muito intensamente, né? Eu acredito, eu sirvo muito a igreja. A prosperidade é para eu servir o reino de Deus. E aí, em consequência, eu aproveito também, né? Bastante. Porque eu sou filho de Deus e ele quer me dar o melhor, então
É para isso, é para servir e para aproveitar. Nossa, Juan, que delícia escutar, não é? É maravilhoso escutar, ou seja, é possível viver um negócio próspero de maneira íntegra, né? Cumprindo princípios e você poder desfrutar, né, desse resultado. Eu gostei quando você fala, gostei no sentido até de fazer um reforço, que princípios são princípios, ou seja, você acredita ou não, eles se cumprem. Isso. Né? Então, como você comentou, planta que você colhe. Né? Ou seja, e quais outros princípios você vê? E aí eu queria que a Lívia também, que eu também, né, entendo o caminho de fé que a Lívia já vive hoje também. Quais são esses princípios que você está aí, olha, empreendedor? Você já deu, né? Honra mesmo, né? Então, dizima suas premissas, suas ofertas. Você planta, você colhe. Eu vou trabalhar mesmo. E eu gostei da frase. Qual é a frase que eu não gostei? Que Deus acredite, como é? Que Deus entregue. Fala aí, que eu esqueci. Que Deus coloque a riqueza A riqueza nas nossas mãos. Que Deus coloque A riqueza dele nas nossas mãos. Mas você falou a frase, como foi? Oportunidade com a preparação? Não, das que Deus riquezas. coloque as riquezas do reino. Tá. Que Deus coloque as suas riquezas para nós abençoarmos o reino. Servirmos ao reino. Show. Porque Deus, ele concorda que ele não vai jogar dinheiro na terra. Né? Ele precisa da gente para alimentar e fomentar isso. Então, que seja eu, que seja a Cíntia, que seja a Lívia. Ou seja, que o seu negócio também pode, né? E aí eu vou usar a palavra deve, mas por mim, tá, gente? Não é para você, mas para mim. O quanto a gente deve mesmo cumprir uma missão e fazer as coisas acontecerem, chegar nas pessoas, né? Acho que é isso, né? Eu tenho um sócio, que é meu irmão, Felipe Nogueira, e cristão também, né? Pastor. E a gente foi fazer uma reunião de empresários para a gente fechar um negócio. E aí foi bem bacana aquele dia, porque tinha pessoas que não eram cristãos na mesa e tal. E aí tem papos paralelos, né? E quando eles sentiram aquilo, aí eles com aquele papo, a gente falou, olha, antes da gente começar a reunião, a gente queria orar pelo negócio. E aquilo foi impactante, porque dali para frente a postura daqueles caras mudaram na conversa. Eram outra, então eles entenderam, aqui eu tenho homens de Deus aqui, eu tenho que me posicionar de forma diferente. Então é legal isso, é desafiador muitas das vezes, mas só quando você está em cima do muro, quando você tem certeza do que você é, para quem você serve, o que você quer, é mais leve. Muito legal, Juan. Eu não conhecia, né? Não sabia. Os bastidores não contaram. Estou super alegre de escutar isso. A Lívia acompanha, disse que gabaritou os nossos treinamentos, né? E a Lívia sabe, todos os nossos negócios, todos os nossos treinamentos, todos são consagrados, né, a Deus, para a gente alcançar as pessoas. A gente realmente acredita nisso. E eu falo mesmo, né, gente, me perdoe se, mas aqui nós vamos falar de Deus. Né? Independente se é um treinamento de gestão de pessoas para CEOs de multinacionais. Né? E aí você pode não acreditar, mas eu continuo falando aquilo que eu acredito. Que é o que você fala de não estar em cima do muro, né? Que eu acho que vale uma lição, e aí nem precisa ser só sobre isso, vale uma lição para você que está nos assistindo, de assim, não dá para ficar em cima do muro como empreendedor. Né? O que você acredita? Né? O que faz sentido para você? Porque senão você não se posiciona no seu negócio. Né? Ou seja, mesmo que a gente tire agora de você, esse papo de espiritualidade não é o que eu espero, né? No sentido da minha liderança empreendedora, mas é isso, se posicione. No nosso caso, a gente acredita, né? Segue, serve o reino e vamos nos posicionar sem estar em cima do muro, não é isso? Exato. Lívia. Trazendo as primícias, né, mais básicas e do que eu acredito e eu tento passar para todas as pessoas, que é acreditar em alguma coisa. Eu, no caso, acredito em Deus e busco que todos também acreditem. E sempre, quando eu estiver na frente de um ser humano, eu trate como um ser humano. Então, nada mais é do que amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho isso muito forte e eu tento levar isso para o dia a dia da liderança, que faz de uma forma tranquila, leve, que vem empatia, vem alegria, vem tudo junto e vem também a honrar a Deus sobre todas as coisas.
Nossa, você já escutou aí? Liderança empreendedora. Não dá mais nem para eu ticar as nossas, fazer um check nas nossas lições de tão poderosas que elas já foram, não é? Fé inabalável, não é? Acredita de verdade, deu mais honra, não é? E honra é reconhecimento, Sim. né? Honra às pessoas, né? Honra aos seus parceiros, honra aos seus fornecedores, né? Acho que honra também vale um check. Como diz Lívia, ama, né? Ama as pessoas. Se você amar a gente, lá no começo da nossa conversa, ama a gente, né? Tem E que você amar, porque entende tem dia se que- não, que não dá, não né? dá. Que não dá. Porque se você amar, você entende que o cachorrinho morreu, pode não fazer diferença para você, o cachorro não era seu, né? Mas para aquela pessoa faz muita diferença, né? O princípio até da inteligência, né? Como diz a Lívia e somou o Juan. Opa, a oportunidade aparece, você não está preparado? Faz como? Olha aí como já deu um monte de lições, gente. Ficou incrível esse podcast, hein? Ficou maravilhoso. Vou fazer a última pergunta do tópico hoje, do podcast de hoje. E os sabotadores, gente? Porque já falamos, isso aqui, bababá, esse atributo, isso me ajuda, isso contribui, isso soma, né? Isso me movimenta, mas... E os sabotadores? Tem aí uma conversa, um diálogozinho interno que você de vez em quando tem que dizer, ei, né? O que anda aí para a gente ter de alerta para não entrarmos com esses sabotadores no nosso dia a dia? O que tem? Não só o interno, mas o externo. Tá bom. Ontem eu tava numa reunião de empresários e aí eu todo empolgado, doido para conhecer o dono de uma padaria em Manaus, porque já tinha ouvido falar muito dele. E eu caçava o cara para trocar ideia, conversar com ele, aprender um pouco. E aí consegui uma conexão de um amigo com outro. Esse aqui é o Juan, da Santo Pão, esse aqui é o fulano de tal. E ele aí, cara, eu falei, vou abrir uma padaria na rua da sua, mas não é do mesmo modelo da sua, é diferente. Você é uma inspiração pra gente. Ele falou, qual ramo você vai abrir? Eu falei, no ramo tal. Ele falou, cara, tá bom não, desse aí eu já saí, muita furada. Primeiro, os 30 segundos assim foi um banho de água fria, ó. Aí mas eu já sei do que eu não é à toa. Eu estudei, eu tenho habilidade para aquilo, eu analisei o mercado, olhei tudo. E aí o meu sócio do meu lado, ele falou, caramba, que esse cara na mente, depois a gente conversando no carro, né? O que esse cara tá falando, bicho? E aí o cara começou a se colocar como melhor, como não sei o quê, como aquilo, tá fazendo besteira e tal. E aí, deu parabéns, uma satisfação lhe conhecer, cara, é isso mesmo, a gente saiu, aí o meu sócio falou bem assim, aí, cara, eu falei, e aí nada, não mudou nada, a gente já sabe pra onde a gente tá indo, o que a gente quer, esse bicho tá falando besteira e vida que segue, quase ele acaba o brilho que eu tinha por ele, mas isso não vai influenciar, porque a gente tem controle, tem que ter controle emocional pra isso. Então, os sabotadores, eles são diários na nossa vida, né, a todo momento. Quando eu falei que eu abri esse outro negócio da ótica, um amigo meu, não faz isso e tal, tu não entende. Então, é diário. E tem os nossos, né? Também, todos os dias, quando a gente acorda. Uma época eu tava com uma neura de, cara, será que o que eu faço faz sentido? Sabe? Será que o que eu faço faz sentido? Cansado, rotina. Mas aí a gente se alimenta de coisas boas e volta pro trilho. Então, os sabotadores, a gente tem que ter controle emocional para lidar com isso. A Lívia falando sobre a parte técnica e quando ela teve que aprender a parte emocional para lidar com os funcionários, né, da empresa. E legal, tem que procurar conhecimento, senão não flui, não acontece. Eu lembro a gente tem uma empresa que atende a gente de nutricionista, né? E as meninas, são maravilhosas, atendem a gente bem. E elas me botaram no grupo, bicho, mordido. Cara, tão de barba, tem que tirar barba, tem que não sei o quê. Aí eu falo pra elas, viu assim, ó. A gente te contratou pra eu não ter mais essa dor de cabeça. Te vira, eu falo pra ela. Dá um jeito. Dá um jeito que o problema não é mais meu, Aí ela né? pegou o feeling, sabe? Ela falou, quanto mais ela batia de frente com eles, era pior, porque eles sabotavam elas. Sim. E aí, o que aconteceu? Ela pegou e aprendeu a lidar com eles, sabe? Agora agrada e tal. Vou dar um brinde pra vocês. Olha, eu vou pedir uma calça nova, uma bota. E adoça eles e, bicho, agora o trabalho flui delas lá dentro. Então é isso, é você aprender a lidar com as pessoas, ter o controle para aquilo, para não pirar e pronto. O sabotador, ele sempre vai existir. Tanto o nosso Tico e o Teco se conversando,
quanto os externos que você já citou. Mas sempre se a gente tiver tudo muito bem desenhado, a gente até passa ali naquele momento, né? Será mesmo que o que eu estou fazendo faz sentido? Será que tem mesmo propósito nisso que eu faço hoje ou não? E todas as outras pessoas que quando você está ali fazendo algo diz, não vai dar certo, não vai por aí, não vai por esse caminho. Mas quando a gente tem muito bem desenhado o que a gente quer, a gente até passa um pouquinho ali no medo, mas é igual aquela frase, vai com medo mesmo. Eu lembro quando eu troquei de carro, cara, eu fiquei um mês assim, fiz besteira, vou devolver esse carro, não tem porque eu ter um carro desse, sabe? Eu fiquei numa parada, eu me auto-sabotando que eu não era merecedor daquilo, tudo, e a gente tem que se policiar e entender que a gente é merecedor mesmo, né? Falando de sabotador, é verdade. Eu resumi então aqui na minha cabeça 3, né? Ou seja, nós, até os nossos amigos, né? As pessoas que a gente admira, né? Porque às vezes, e até na boa intenção, né? Porque às vezes a intenção não é ruim, ela quer te proteger de um perigo que ela enxerga. Então, se você não se fortalecer daquilo que você já acredita, daquilo que você pesquisou, você acaba embalando também nas pessoas que com a boa intenção de te ajudar, te afastam. Né? E aí tem uns aí que também estão perdidos, a gente vai em silêncio se afastando, né? Porque tem também uma galera, gente, né? Que tem que afastar e vai dar certo. Meninos, eu amei, Lívia, eu amei a conversa. Dava para mais de rolo, de bolo de rolo para a gente conversar, mas quero agradecer muito mesmo vocês, a disponibilidade, a contribuição, tenho certeza. Fizemos aqui um podcast super rico de conteúdo com a experiência de vocês. Palavras aí de despedida, já que a gente tem que se despedir. Eu fico muito feliz, muito grato pelo convite Obrigada. da Cíntia, a oportunidade de aprender também com a Lívia, que uma das minhas habilidades é essa, aprender com as pessoas. E quem sabe numa próxima oportunidade estaremos aqui de novo. Vamos, podemos marcar um lá, né? Já quando já tiver tudo organizadinho, a gente faz uma mesa de bate-papo, já grava num ambiente, né? Tomando um cafezinho, comendo um pão, né? Perfeito. Vamos fazer. Maravilhoso. Lívia. Eu também de felicidade, gratidão pelo convite. Obrigada. Sempre uma honra estar aqui, sempre bom a troca. Né? É sempre legal a gente aprender com a experiência dos outros e conhecer o Juan também. E gratidão. E Juan, onde que a gente te encontra, não é? Porque agora você vai ganhar um monte de seguidores querendo pegar essas boas lições. Comenta aí conosco, onde a gente acha o Juan Vale? Pode seguir lá na Santo Pão Oficial, nosso Instagram. E lá vocês vão ter todas as informações, endereço. Eu sempre estou aparecendo por lá também dando dicas de panificação, fazendo vídeo bem legais lá. Sensacional. Quem faz vídeos também incríveis é a Dona Lívia. Lá nas redes sociais também a gente acha vídeos maravilhosos. Onde a gente encontra você, Lívia? Pode me procurar lá no Lívia Ribeiro, no Instagram. E tanto acompanhar, tanto a rede do Nova Era, quanto a do Pátio Gourmet. Muito obrigada, tenho certeza que você vai assistir de novo, colocando no seu caderninho essas boas estratégias de gente que faz acontecer, de liderança realmente de alto impacto. E lembra você, Tive uma Ideia é o podcast onde eu conto meus perrengues e como sair deles e foco na solução. Esse podcast em que você conta os seus perrengues e eu corro atrás para a gente encontrar uma boa solução para você. Segue aí também, @psi.cintialima.